Fala galera, estamos aqui para resolver as últimas 3 questões da primeira fase da prova Unicamp Ingressantes 2022. Vamos lá dar uma olhada. Então vamos lá galera, mas antes de começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilhe com aqueles 5, 10 amigos. Lembrando galera, a gente está trazendo aqui as últimas 3 questões da prova Unicamp de 2022, ingressantes, da primeira fase. E se você perdeu alguns dos outros aí, card acima. Vamos lá. Questão de número 22 trouxe o seguinte para a gente, galera. A parábola dada por menos x quadrado mais bx mais c intercepta o eixo x nos pontos P0 e Q0. Então, o que a gente tem aqui? Se eu olhar lá para o meu plano cartesiano, eu tenho uma parábola com cavidade dessa forma. Se os meus pontos são P0 e Q0, ele está falando que são as raízes, galera, porque esse ponto aqui é P e 0 e esse ponto vai ser Q e 0. Já que a coordenada y é nula, ela é zero, então ali são nossas raízes. Sabe-se que ela intercepta uma única vez cada uma das retas. Então eu vou ter uma reta encostando apenas uma vez e uma outra reta encostando apenas uma vez, certo? Essa é a ideia do nosso exercício, beleza? Guardem essa ideia aqui, essa visualização que a gente vai precisar para resolver. Pelo seguinte, galera, já lá no começo, se ele trouxe para a gente falando que aquela parábola menos x quadrado mais bx mais c, esses pontos agora a gente viu que são raízes, eu posso trabalhar a ideia aqui. P mais Q, usando as relações de girar, isso é menos B sobre A. Só que o nosso A vale menos 1. Então isso quer dizer que P mais Q ele é igual a B. E essa ideia a gente vai precisar para o nosso exercício, porque justamente é o que a gente quer achar, P mais Q. Beleza? Então vamos trabalhar o seguinte, ó. Essa parábola, ele falou que encosta essa reta uma única vez. Então eu vou igualar essas informações. Eu vou colocar aqui menos x quadrado mais bx mais c é igual a 2x mais 1. Vamos colocar todo mundo no mesmo lado da igualdade. Então, menos x quadrado mais o b menos 2, passando negativo, colocando x em evidência, mais c menos 1. Ok. Quando eu resolver isso daqui, eu sei que o meu delta vai ser igual a zero, porque ela toca apenas uma única vez essa reta. Então, quer dizer que as raízes têm que ser iguais. Então, vamos trabalhar com isso. Então, vamos resolver aqui o nosso discriminante. Então, eu sei que b menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, o c, que é c menos 1. Vamos trabalhar aqui essa ideia, vamos desenvolver isso. Então, eu vou ter o seguinte, que b quadrado menos 4b mais 4, ali vai ficar mais 4 vezes c mais 4c, menos 4. Aqui eu posso simplificar, mais 4 com menos 4. Então aqui a gente tem que b ao quadrado menos 4b mais 4c, isso é nosso discriminante. Lembra que isso tem que ser igual a zero. Guarda essa informação, beleza? Vamos fazer a mesma ideia agora, só que agora com a parábola igualando a outra reta. Então vamos colocar aqui em outra tela. Eu tenho que menos x quadrado mais bx mais c, isso vai ser igual, olha lá, a 1 menos x sobre 2. 1 menos x sobre 2. Então vamos lá. Menos x quadrado mais b mais meio de x mais c menos 1. Lembra que isso é igual a zero. O nosso delta tem que ser igual a zero novamente, porque elas se tocam apenas uma vez. Então, as raízes têm que ser iguais, quando resolver essa nova equação de segundo grau. Então, vamos desenvolver isso daqui. Então, eu vou ter que b mais meio ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o nosso c, que aqui está sendo representado por c menos 1. Então, desenvolvendo, eu vou ter que b ao quadrado mais b mais 1 quarto. Aqui vai ficar mais 4 vezes c mais 4c, menos 4.
isso também está sendo igual a zero. Então, agora sim eu posso igualar essa informação com a anterior que a gente encontrou aqui. b² menos 4b mais 4c. Agora eu posso montar um sisteminha. b² menos 4b mais 4c igual a zero. Vamos montar um sistema com essa galera. Aqui eu já vou multiplicar a equação de baixo por menos 1, tá? Vou trocar os sinais. Então eu vou ter menos b² mais 4b e menos 4c, ok? Para a gente resolver aqui o nosso sistema. Então olha lá. Menos b² mais b² vai embora. Menos 4c mais 4c também. Então a gente sobra com o seguinte, nessa questão aqui. b mais 4b eu tenho que 5b, mais 1/4, menos 4. Isso é igual a zero. Então agora a gente vai encontrar o nosso b, né? Então eu tenho aqui 5b. Aqui tirando o MMC, a gente vai ter que isso vai dar menos 15/4. Passando para o outro lado vai ficar positivo, né? Então 5b é igual a 15/4 positivos. Multiplica cruzado aqui, a gente tem que o b é 15 sobre 20. Simplificando por 5, vamos sair aqui da frente, a gente vai ter que o nosso b, 15 por 5 é 3, 20 por 5 é 4. Então o b é 3/4. Lembra que b é a mesma coisa que P mais Q. A gente colocou isso lá no começo do exercício. Olha lá. P mais Q é igual a B, que é o valor que a gente quer. A gente quer o valor de P mais Q. Ou seja, a gente encontrou o valor de B, que era 3/4. Ou seja, gabarito, item B. B de bola. B de bosque. Então, uma questãozinha um pouco mais complicada, né? Um pouco mais trabalhosa para a gente mexer ali, certo? Mas que dava para desenvolver, né? A questão de número 23, galera. Sem enrolação, vamos lá. Trouxe o seguinte. O polinômio p de x, dado por isso daqui, é divisível por 2x² menos x mais 4. Se ele é divisível, isso quer dizer que o resto é igual a zero, né? Quando eu dividir p de x por esse outro polinômio, o resto é zero. E aí ele quer saber o valor dessa expressão, c mais 2b menos a. Quanto é isso? Então, beleza. Aqui poderia tentar aplicar um Breuer-Ruffin, mas aqui eu vou pelo caminho tradicional. Eu quero dividir 2x² mais ax² mais bx mais c. Eu quero dividir ele por 2x² menos x mais 4. É o caminho mais direto? Não sei. É o que eu vou aplicar aqui com vocês, beleza? Então, se eu quero dividir isso daqui, eu vou multiplicar aqui por x, porque 2x² vezes x, 2x², aqui vem negativo, menos 2x², sempre com sinal inverso. Menos x² eu coloco mais x², mais 4x eu coloco menos 4x. Então, nossa primeira informação aqui, quando a gente está dividindo polinômio, é sempre, pelo menos a primeira informação, a gente simplificar. Aí eu sobro com o que aqui? Eu tenho mais a mais 1 x², b menos 4 x mais c. Beleza. Ainda dá para dividir essa galera, né? Porque o grau do polinômio ainda está igual. Lembra que para parar uma divisão de polinômios, o grau do meu resto tem que ser menor do que o grau de quem está dividindo. Ainda é x². Então eu tenho que achar quem que eu multiplico por 2 para dar a mais 1. A gente fazendo os cálculos aqui, a gente acha que eu tenho que multiplicar por a mais 1 sobre 2. Que aí o 2 vai dividir por 2, vai sobrar o a mais 1, ok? Então, o meu primeiro aqui, eu nem vou fazer a multiplicação, porque vai dar a mesma coisa. O menos a mais 1 x², ou seja, ele vai cortar, né? Que é o que a gente sempre quer que apareça. O que nos interessa aqui
é o restante. A mais 1 sobre 2 vezes o x, a gente vai encontrar o seguinte. Vai ficar negativo, vai vir positivo. Então, A mais 1 sobre 2x. Multiplicando A mais 1 sobre 2 por 4, 4 dividido por 2 fica 2. Então, eu tenho 2A mais 2, que vai vir negativo, ok? Então, menos 2A mais 2. Beleza. Agora, olha o grau que a gente tem aqui. Ele é grau 1, quem está dividindo é grau 2. Então, aqui seria o nosso resto. Só que como a gente viu, se eles são divisíveis, como falou lá na pergunta, então isso quer dizer que todo esse resto aqui eu tenho que igualar a zero. Então eu vou copiar essa parte aqui numa outra tela para ficar melhor nossa visualização, tá? Para organizar. Então eu vou ter que b menos 4 mais a mais 1 sobre 2. Todo mundo aqui é o x, certo? Olha lá. b menos 4 mais o a mais 1 sobre 2x. E a outra parte. A gente tem aqui mais c menos 2a menos 2 igual a zero. Então, beleza. Vamos desenvolver isso daqui. Se eu quero que isso seja zero, a primeira parte tem que ser igual a zero, ou seja, eu tenho que ter aqui b menos 4 mais a mais 1 sobre 2, isso tem que ser igual a zero, e, ou seja, as duas partes têm que ser nulas, né, já que eu estou fazendo uma soma. E o meu c menos 2a menos 2 também tem que ser igual a zero. Ok? Então aqui a gente tem uma espécie de um sistema, né? Vamos melhorar a cara dessa segunda parte aqui. Então, tirando o MMC aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ficar com 2b menos 8 mais a mais 1. Isso tem que ser igual a zero. E a parte de baixo a gente continua com o mesmo. c menos 2a menos 2, isso é igual a zero. Então, fazendo a soma disso daqui, que é o que a gente está fazendo desde o começo, né? Uma soma dessas informações. Então, a gente vai ter o seguinte, que c mais 2b a menos 2a, eu fico com menos a. E isso é igual a menos 8 mais 1, menos 7. Menos 7 menos 2, isso é menos 9. Igual a zero. Então, eu tenho que c mais 2b menos a é igual a 9. Nota que c mais 2b menos a é exatamente o que a gente estava procurando. Ó. C mais 2b menos a. E a gente achou que isso é igual a 9. Olha aqui nosso gabarito. Então, 9, nosso gabarito, item A. A de acertei. Uma questãozinha ali também, um pouco trabalhosa, né? Tinha uns cálculos ali para a gente fazer com um pouco mais de calma. Então, A de acertei, A de aprovado. Na verdade, essas últimas 3 questões, galera, foram, na minha opinião, as que a gente tinha um pouco mais de trabalho ali para resolver. Então, vamos lá. A questão de número 24, a última da parte de matemática, também bem trabalhosa para a gente fazer os nossos cálculos ali. Olha lá, ele trouxe o seguinte. No dia 23 de março de 2021, um navio encalhou no canal de Suez, no Egito. A embarcação tinha 400 metros de comprimento e 60 metros de largura. No ponto onde aconteceu o acidente, o canal de Suez não tem mais do que 200 metros de largura. Abaixo apresentamos uma foto de satélite e uma figura representando a situação. O ângulo alfa indicado na figura mede 67,5 graus. Olha que grau ruim para trabalhar, né? Então aqui ele deu uma foto de satélite, deu uma figura e ele falou o seguinte: a largura do canal medida em metros é indicada por L. E na figura anterior ou seja, ele quer saber o valor desse L. E aí aqui para tentar nos ajudar, ele deu o cosseno de 2π, como é que trabalha, e o seno de 2π também. E olha para os nossos gabaritos, olha esses aqui, olha esses que eu estou na frente. Que questão tensa de resolver, né? Vamos pegar aqui a nossa questão um pouco maior.
E aí vamos trabalhar em cima disso daqui. Então ele me deu esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele falou que mede 67, vamos olhar aqui de novo, 67,5. Então esse ângulo alfa é 67,5. Beleza. Então eu tenho esse valor para estar trabalhando. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos formar aqui, galera, triângulos para nos ajudarem, né? Vamos trabalhar aqui em cima da ideia de triângulos para facilitar o nosso estudo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com dois triângulos aqui. Eu vou trabalhar com um triângulo inicial traçando dessa forma, certo? Esse triângulo aqui, que eu vou trazer ele aqui para o lado. Então, esse triângulo, eu tenho na parte superior dele o alfa, que a gente sabe quanto é. Aqui a minha hipotenusa são 30 metros. Aqui nosso ângulo de 90. E aqui eu vou chamar de um outro ângulo qualquer. Vou chamar de um ângulo θ. Beleza. E eu vou chamar essa parte aqui de baixo de L1. Certo? Eu vou trabalhar em cima disso daqui. E eu vou olhar um segundo triângulo. Esse segundo triângulo, eu vou trabalhar com ele. Passando aqui também. Eu vou trabalhar com esse segundo triângulo. Onde aqui a gente tem retas paralelas. Aqui eu vou chamar de L2, tá? Então nota que o nosso L é L1 mais L2. Beleza. E nota que aqui eu tenho paralelas traçadas com transversais. Então, através disso daqui, a gente trabalha a ideia que aqui eu tenho o meu ângulo alfa e lá na parte superior eu tenho o meu ângulo θ, sendo aqui 90 graus. Então, esse outro triângulo ficaria de que forma? Eu tenho um segundo triângulo, aqui embaixo alfa, lá em cima θ, aqui L2, beleza? E esse tamanho que eu tenho aqui no pontilhado é o mesmo ali de cima, 400 metros, que é o tamanho do nosso navio. Então aqui eu tenho 400 metros. Em cima desses dois aqui, galera, a gente vai resolver o nosso exercício, tá? Deixa eu pegar aqui, esse pedaço eu tinha colocado para a gente trabalhar com a figura, mas eu não vou precisar da figura novamente. Então vamos deixar esse daqui em branco e vamos trabalhar com a figura só em cima desse daqui. Por quê? Tendo essas relações, agora a gente faz a nossa questão com calma. Pelo seguinte, olhando para o nosso primeiro triângulo ali, que eu coloquei de verde, o que eu posso montar ali? Eu posso colocar, por exemplo, trabalhar em cima do seno de alfa, certo? Olhando para esse triângulo. Eu tenho que o seno de alfa, ele é o quê? Cateto oposto, que é L1, sobre a hipotenusa, que é 30. Então, em cima disso daqui, eu tenho que o L1 ele é dado pela expressão 30 vezes o seno de alfa. Vamos guardar essa informação. E aqui nós temos o seguinte, olhando para o triângulo vermelho. Eu posso trabalhar com o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, ele é o quê? Cateto adjacente, que é L2, dividido pela hipotenusa, que é 400. Então, nosso L2 ele é dado por 400 vezes cosseno de alfa. Então, desenvolvendo isso daqui, a gente vai encontrar o nosso L, já que o L é dado pela soma, L1 mais L2. Só que o nosso ângulo está ali aquele valor horrível, né, para a gente trabalhar. Então, primeiro vamos trabalhar, vamos lembrar aqui, o nosso ângulo ele é 67,5. Então, primeiro vamos trabalhar aqui com o vermelho, vamos trabalhar com o cosseno. Vamos achar quanto que é o cosseno disso. Então, lembra que o nosso θ ele é 67,5 graus. E ele nos deu a relação lá na primeira tela, eu já anotei aqui ao lado, que o cosseno de 2θ, o cosseno de 2α, né? Na verdade aqui não é o θ, né? O alfa que ele deu lá. Vamos usar a mesma notação. O cosseno de 2α, ele deu pra gente lá na primeira tela, olha aqui, é 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. 2 cosseno ao quadrado, no caso aqui de alfa, menos 1. Então vamos trabalhar nisso daqui. Por quê?
O dobro de 67,5, né, duas vezes ele, isso é o cosseno de 135 graus. 135 graus é um valor que a gente sabe o valor. Por quê? Se eu olhar lá no ciclo trigonométrico, cosseno e o seno. 135 ele está no segundo quadrante. Se você faz 180 menos 135, olha quanto que dá isso. 10 tira 5 é 5, 7 menos 3 é 4. Ou seja, ele é a mesma relação ali do ângulo de 45 graus. Só que para o cosseno ele vai ser a mesma coisa, só que negativo, e para o seno continua positivo, ok? Só olhando isso no ciclo trigonométrico. Então, 135 graus é um ângulo que a gente sabe o valor. Ainda bem, né? Para sair dessa relação horrível que ele nos deu. Então, vamos lá. Então, cosseno de 135 graus vai ser igual ao quê? Ele é igual a... Vamos pegar aqui. Ele é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado de 67,5 menos 1. Cosseno de 135, como a gente viu, ele é menos raiz de 2 sobre 2. Esse menos 1 já vou passar positivo, tá? 1 mais, 1 menos, aliás, né? O raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado do 67,5. Então, beleza. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai multiplicar com aquele 2. A gente vai ter o seguinte. 1 menos raiz de 2, vamos pegar aqui na outra posição, 1 menos raiz de 2 sobre 4. Eu já vou tirar o mínimo aqui, tá? Vai ficar 4 menos raiz de 2 sobre 4. Isso é igual a o cosseno ao quadrado. Só que como ele está ao quadrado, vamos passar extraindo a raiz. Então, o cosseno de 67,5 graus, ele vai ser a raiz desse valor. Então, a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter a raiz de 4 é 2, menos raiz de 2 sobre o 2 ali, né? Esse cara aqui ficou dentro da raiz, ok? Então, a gente tem essa informação, que o cosseno do 67,5 ficou essa continha feia aqui pra gente, beleza? Então, esse é o nosso cosseno. O seno, a gente vai trabalhar a ideia similar. Olha a relação que ele nos deu. Questãozinha grande, trabalhosa essa, né? Seno de 2θ é igual a 2 vezes o seno vezes o cosseno. Então, a gente fica com o seguinte. O seno de 2θ, ou seja, o seno de 135, ele é igual a 2 vezes o seno de 67,5. Vamos voltar aqui. 2 vezes o seno. Vou colocar do alfa, tá? Para não ficar escrevendo esse valor. 2 vezes o seno de alfa vezes cosseno do nosso alfa. Só que cosseno de alfa a gente acabou de encontrar. Então, tenho que o seno de 135, que a gente sabe que ele é raiz de 2 sobre 2, é igual a 2 vezes seno alfa vezes o cosseno de alfa que a gente tem a informação aqui embaixo. Beleza? Então, vezes aquela raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2. Desenvolvendo isso daqui, galera, a gente vai ter que o seno de 67,5 graus, que é o nosso alfa, vai dar a mesma coisa, porém positivo. A gente vai ter o mesmo valor, só que positivo. Então, vou ter a raiz de 2 mais raiz de 2. Vamos pegar ele aqui. Eu vou ter o seguinte. Raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o seno, esse é o cosseno dos ângulos. Questãozinha grande, trabalhosa, né? Mas vamos continuando aqui. O que eu tenho que fazer agora com esses valores? Vamos voltar aqui e olhar. Lembra que o nosso seno tem que multiplicar por 30. Então, já vamos fazer esse cálculo aqui.
multiplicando o nosso seno por 30. Eu posso simplificar aqui, então eu vou ter 15 vezes essa raiz. Ok? Beleza. O cosseno, a gente tem que multiplicar por 400. Olha lá. Então, voltando aqui na nossa igualdade, eu vou multiplicar aqui por 400. Também vai simplificar, eu vou ficar com 200 igual a raiz. E lembra que o nosso L, lá no começo dessa questão gigantesca, né? Deixa eu sair aqui da frente. Aí. Lembra que o nosso L, lá no começo dessa questão gigantesca, era L1 mais L2. Agora o nosso L1, né? Só para não ficar delongando, ficou 200, né? Ficou com esse valor aqui, 200 com essa raiz. E o L2 ficou 15 com aquela raiz. Então a gente ficou com esses valores aqui para achar o valor, para achar o nosso L. Então é essa soma. 200 com a raiz, 15 com a raiz. Vamos olhar para os nossos gabaritos. Olha lá. 200 e a raiz, 15 e a raiz. Agora olha para os nossos valores que acompanham, né? Porque a gente tem gabaritos aqui similares. Só que vamos já eliminar alguns. Letra A já não é, porque trabalha com 460, vai embora. Pode ser a letra B e pode ser a letra C. Letra D também não, né? Porque dentro da raiz é 3 menos raiz de 3. A gente não está trabalhando com esses valores. Então, ou é B ou C. Então, com calma, vamos olhar aqui quem são nossas relações. O L1, que era o 30 vezes o seno. L2, 400 vezes o cosseno. Questãozinha chata de trabalhar, né? Então, vamos olhar aqui. Como que ficou? Quem acompanha o 15, nota que eu estou pegando o sinal de mais com quem está com o 15. Quem está acompanhando o 200, eu estou o sinal de menos. Então, vamos lá olhar nosso gabarito. Olha lá. 200 com o sinal de menos, 15 com o sinal de mais. 200 sinal de menos, 15 sinal de mais, porém, a gente está fazendo a soma deles, né, que é o nosso L1 mais L2, e não a subtração. Então, descarta essa daqui. E aí, nosso gabarito, para fechar essa prova, bem trabalhosa essa última questão, a gente tem como gabarito item C. C de certo, ok? Então, assim, galera, na minha opinião, essas últimas 3 questões eram as mais trabalhosas da prova toda, né? A gente teve bastante cálculo, principalmente nessa questão 24. Volta, revisa, pausa, assiste com calma e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, com uma aula, uma resolução de algum vestibular, resolução de Enem, tirando uma dúvida de vocês, né? Lembrando que as dúvidas eu sempre olho, que vocês colocam aí, me mandam nas redes sociais, todas as nossas redes sociais estão nos links da descrição, ok? Vejo vocês no próximo. Até lá!